Hoje é dia de aula de entre guerras aqui no nosso intensivo. A gente vai falar hoje sobre crise de 29. Eu já vou dar alguns recados rápidos aqui. A aula de Revolução Russa, a Revolução Russa é bem menos cobrada do que crise de 29. Crise de 29 é bastante cobrado no Enem. Significa que a gente não vai ter aula de Revolução Russa? Vamos, mas a gente vai ter ao decorrer dessa semana, que senão essa aula ficaria muito grande, tá bom? Então a gente vai ter, que nem a gente fez lá com Revolução Francesa e Era Napoleônica, a gente vai ter. A gente não teve ainda questões de Revolução Russa, pelo menos nos últimos 9 ou 10 Enems, tá? Mas crise de 29 a gente tem constantemente. E o segundo ponto, eu já aviso vocês, como que crise de 29 é cobrado no Enem? Tem que saber o andamento da crise de 29. Causas, consequências e medidas tomadas, certo? Então, tanto no mundo, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, tá? Então, vamos lá, mas é uma aula de intensivo, então uma aula que direto ao ponto que você precisa saber. Tão direto ao ponto que eu já vou abrir aqui. Essa é a tela que a gente precisa para fazer o Enem. Depois a gente faz ali as questões para a gente ver tudo isso que eu falei. É uma crise criada pelo modelo liberal, principalmente nos Estados Unidos, devido à superprodução. O que significa isso? Significa que após a Primeira Guerra Mundial, então você tem que ter assistido nossa aula de Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu muito bem pós Primeira Guerra Mundial, porque ele entrou na guerra no final, porque ele já vendia armas para Entente, e aí quando a guerra acaba a Europa se vê destruída e os Estados Unidos cresce. O modelo liberal dos Estados Unidos está em voga. O que é o modelo liberal dos Estados Unidos? As indústrias elas produzem sem intervenção estatal, ganham muito dinheiro e vendem tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, para a Europa, que está precisando de produtos, porque ela tem indústria quebrada. Então, o liberalismo está crescente nos Estados Unidos. Tanto é que nos Estados Unidos a gente chama ali a década de 20, que é pós Primeira Guerra Mundial, e antes daí da crise de 29, os chamados loucos anos 20. É um período de grande entusiasmo da indústria. Ah, professor, mas tinha desigualdade? Tinha. Sabe por que tinha desigualdade? Muita. Porque é a pergunta que você sempre tem que fazer. Esse dinheiro está nas mãos de quem? Quem é que domina isso? Então, ao mesmo tempo, você tem muita pobreza nos Estados Unidos. Porque você tem concentração de renda. Mas é a euforia do mercado, da indústria estadunidense, após a Primeira Guerra Mundial. É o que eles vão chamar lá de American Way of Life. É o estilo de vida dos Estados Unidos que eles estão exportando. A família de classe média para cima aí vende esse estilo de vida. Sabe aquela concepção de o pai, a mãe, os filhos, sabe, todos felizes, aquela coisa toda? É o estilo de vida dos Estados Unidos que tenta exportar esse padrão cultural. Vamos lá. Para que isso aconteça, surgiu também nos Estados Unidos, na década de 20, a lei seca, que é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas para reduzir violência. Isso tudo faz parte do Way of Life. E as pessoas trabalharem, que a bebida vai na contramão do trabalho. Compreenderam? Aqui a gente sabe, por exemplo, que isso favoreceu as máfias dos Estados Unidos, né? Como a gente fala de Al Capone, por exemplo, que acabavam lucrando com a bebida ilegal, que era proibido vender bebida nos Estados Unidos, porque eles estavam exportando esse estilo de vida, né? E você tem maior concentração de riqueza, né? Como eu falei para vocês, concentração, desigualdades sociais. Só que, o que a gente precisa entender? Isso vai chegar na quebra da Bolsa de Valores de Nova York no dia 24 de outubro de 1929, não é 24 não, coloquei errado aqui, que tiveram suas ações desvalorizadas. Por quê? É preciso entender assim. A Europa, pós Primeira Guerra Mundial, conseguiu se reconstruir. Alguns países da Europa conseguiram uma reconstrução rápida. Inglaterra, Alemanha, só que eles também vão entrar em crise, tá? Depois. Por que isso gera essa crise de 29? Porque com a reconstrução da Europa, você pega esse liberalismo que está produzindo pra caramba, as empresas dos Estados Unidos, as indústrias, que estão produzindo a rodo,
e reduz o número de compradores. Porque a Europa fala assim, agora a gente já tem a nossa indústria está surgindo ou está ressurgindo, a gente não precisa desse número de importar tanto produto dos Estados Unidos. O que se vê nos Estados Unidos é uma crise porque você acaba tendo muito produto que não vai ser mais vendido. Isso gera a quebra da bolsa porque as ações desvalorizam porque essas indústrias elas param de vender ou elas reduzem significativamente as vendas. Eu falo assim, a gente, por exemplo, eles não estão mais vendendo como lá antes, como no começo do século, da década de 20. Chega lá no final da década de 20, a Europa está num processo de reconstrução acelerado. Como que a gente vai fazer isso? Quem que vai querer comprar ações dessas empresas? Então você tem uma desvalorização dessas empresas, dessas indústrias. Um ponto importante. O presidente, o Herbert Hoover, ele vai tomar algumas medidas para tentar salvar. Então vocês entendem por que a crise de 29 é uma crise do liberalismo? Você não me vem com essa de falar assim, a crise de 29 é porque tinha muita intervenção do Estado. Não, é porque não tinha praticamente nenhuma intervenção do Estado. O liberalismo deixou a produção desenfreada e de repente você já não tinha mais comprador. E as empresas, com essa desvalorização, passaram a demitir funcionários, porque tinha o modelo que estava em prática ali, é importante dizer isso, é o modelo do Fordismo. O que era o Fordismo? Você lembra? A esteira rolante produz pra caramba e estoca mercadoria. As empresas falaram, a gente tem um monte de mercadoria estocada que não está conseguindo ser vendida, para que a gente vai ficar pagando funcionário, sendo que a gente já tem produto estocado? E começa a demitir funcionário em massa. Então, o nível de desemprego nos Estados Unidos é altíssimo, a pobreza aumenta. Aí o presidente Herbert Hoover, ele faz o quê? Ele aumenta a tarifa de produtos estrangeiros para valorizar o mercado interno. Fala assim, ó, pelo menos dentro dos Estados Unidos. Você não vai comprar produto de fora, você vai comprar produto dentro dos Estados Unidos, então, para poder acabar com esses estoques ali. Então, ó, compra produto daqui. Faz uma medida protecionista, uma medida alfandegária. E o presidente Franklin Delano Roosevelt, aqui que é mais famoso, ele tem influência de uma teoria que é o keynesianismo, do John Maynard Keynes, que é um inglês, um britânico, que propõe uma nova medida. Qual que é? Intervenção do Estado. Ah, então o Estado vai intervir para salvar o liberalismo. É isso mesmo. O Estado vai ter que intervir para salvar. E aí surge o New Deal, ou o novo ideal, ou o novo acordo. O Estado, em um momento de crise, você pode xingar o Estado. Xinga, odeia o Estado. Mas na hora que o liberalismo entra em crise, quem é que tem que entrar? É o Estado. Não é socialismo isso não, tá? Estado dentro do capitalismo. Faz empréstimos para as indústrias, programas sociais, faz uma propaganda, que é importante dizer, antissocialista, anticomunista. Por quê? Porque isso, a crise de 29 é uma crise pesada do capitalismo, do modelo liberal. Agora o Estado está intervindo. Só que nos Estados Unidos as pessoas começam a olhar para fora e falam assim: por que a União Soviética não entrou na crise? Porque ela tinha uma economia própria. Ah, então a crise de 29 não atingiu a União Soviética? Não, atingiu o mundo socialista, o mundo capitalista, gente. Então as pessoas nos Estados Unidos falam, então será que o modelo soviético é melhor? Porque pode ser diferente, mas lá as pessoas estão podendo se alimentar. Então, nesse novo acordo, nesse novo New Deal, tem uma propaganda pesada antissoviética. E o Estado, ele tenta entrar justamente para poder falar, não, a crise está sendo solucionada por nós mesmos. Então, ó, empréstimos para vocês, empréstimo para a empresa para não ter que mais demitir um funcionário, programa social. Mas tudo dentro do capitalismo para salvar o capitalismo e a indústria dos Estados Unidos. Compreenderam? Mas deu para compreender? Então é isso. Em outros países, as pessoas têm muitas dúvidas de como que isso afeta outros países. E eu falo para vocês. Europeus, eles tiveram que reduzir gastos. Por quê? Porque eles importavam produto dos Estados Unidos. De repente a indústria cresceu lá.
E aí eles passaram a exportar produtos também. Só que os Estados Unidos meio que fechou as portas. Os Estados Unidos entram em crise. Olha a medida aqui do Herbert Hoover, que falou assim, ó, aumenta a taxa de produto estrangeiro. Então é um negócio que faz um movimento de ir e voltar. Então os países europeus que se industrializaram também pararam de exportar, porque eles cresceram, pararam de importar dos Estados Unidos, só que depois eles estavam exportando. Aí fala, não, para de exportar também. E isso gerou uma quebra no mundo, na Europa, certo? No caso alemão, que é muito importante isso aqui, gerou a eclosão do nazismo, porque o nazismo vai lá e fala assim, ó, esse modelo liberal de depender de outros países que, segundo eles, são inferiores, não serve. Esse modelo liberal não serve. O nazismo, ele não rompe com a propriedade privada dos meios de produção. Ele não rompe com o modelo capitalista, importante que se diga, mas ele busca um capitalismo nacional de fortalecimento do próprio Estado. Os ricos nazistas, proprietários de terras e de indústrias, continuaram. O nazismo vai lá e fala assim, ficar dependendo de outros países desse modelo, ele faz críticas ao liberalismo. O fascismo também. Não serve. Então, isso ajudou a eclodir o nazismo, porque eles começam a entrar em crise. A Alemanha vivia um período de república, a República de Weimar, e eles entram em crise e falam assim, por que a gente está em crise? Porque a gente está dependendo de exportar produto agora para os Estados Unidos e outros países, mas está todo mundo fechando as portas por causa da crise. Então a gente está quebrando também. Então a inflação subiu na Alemanha. E aí o nazismo vem e fala assim, tem que fortalecer o capitalismo nacional. Compreenderam? Então como que a crise atinge a Europa? E como que isso contribui com a eclosão de modelos totalitaristas como o nazismo e o fascismo? Porque eles tentam fazer críticas ao liberalismo, propondo uma economia forte, capitalista, porém nacional, com intervenção direta do Estado. Sem liberalismo, modelo antiliberal. E no Brasil, que é bastante cobrado, você tem redução das exportações de café. Redução para não dizer assim, acabou. Por quê? Porque o café representava 80% do produto do Brasil para fora. E agora você não tem mais esse produto vendendo. Por quê? Quem que vai comprar café, sendo que você precisa de produtos de necessidades básicas? Mas o café não é. Eu adoro café, você sabe, de uma café sobremesa. Então, ó, se o Brasil tinha café para oferecer, acabou. O que o Brasil vai ter que fazer? O Brasil vai ter que passar por um processo de industrialização para substituir o café. Para substituir, por exemplo, produtos importados que o Brasil tinha que comprar de fora. O Brasil tinha que comprar produtos importados de fora. Porque o que a gente produzia? Café. Certo? A gente não tinha indústria direito, tinha muito pouca. Então a gente teve que substituir para poder começar a industrializar, produzir produtos aqui, porque a gente não consegue mais comprar de fora. O café entrou em crise, a gente não tem capital. Compreenderam? E isso gera a crise, inclusive, da Primeira República, que a gente já estudou aqui. Porque a Primeira República era baseada na economia do café, eram os cafeicultores no poder. Com a perda dessa mecânica de venda de produto do seu café, os políticos enfraquecem. É quando entra o Vargas depois. Então pronto. Sabendo disso, nessa aula, é básico. Vamos questionar, vamos para as questões. Enem Digital 2020. Deixa eu tirar agora a hora de tirar a minha imagem. Na década que segue no fim da guerra, constitui praticamente uma continuação desta com a acomodação difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e início da contestação anticolonial marcam uma década que para muitos foi de pessimismo e para alguns de ilusão, que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Tudo bem, usa modelos de contestação anti-imperialista, fala da União Soviética, mas aí a questão é de crise de 29. Com a crise de 29 terá início a preparação de uma nova guerra mundial, que a gente sabe, os países vão entrar em crise, aí vão fazer guerra. Lá no nazismo, por exemplo, vai vir com a ideia do revanchismo, vocês quebraram a gente, aquela coisa toda.
Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado. Pois, a gente acabou de falar isso. Quais são esses modelos, esses movimentos ou de regimes propensos ao novo regime armado? Pois perturbar a dinâmica e equilíbrio demográfico é sobre população. Dificultaram a adesão de ideologias de viés socialista. Dificultaram? A gente falou aqui agora, gente, que no socialismo não sofreu com a crise de 29, então não dificultou, né? Favoreceram a ascensão de grupos anarquistas no poder. É contraditório, eu já vou matar essa aqui, ó. Por quê? Porque anarquismo é antipoder. Anarquia é faça você mesmo, sem Estado. Então por que anarquismo vai entrar no poder? Não tem como, não tem como. Corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais. Então criticaram o liberalismo. Ou deterioraram a confiança do salvacionismo dos exércitos nacionais. Então acabaram com essa crença de que os exércitos nacionais vão salvar. A alternativa correta de corroer a legitimidade das democracias liberais. Quem que criticou as democracias liberais? O nazifascismo. A gente viu isso. Esse negócio de liberalismo não está com nada. As democracias liberais têm que ser um governo forte, que não rompa com o capital, mas que seja antiliberal. Alternativa D. Vamos para a próxima. A depressão, NPPL 2019, que afetou a economia mundial entre 29 e 34, se anunciou ainda em 28, com uma queda generalizada dos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico, deixa eu só que agora eu tenho que me diminuir aqui. Perante o cenário econômico, o Estado brasileiro, então vamos perguntar do Brasil, assume a partir de 30 uma política de incentivo ao quê? O que o Brasil fez? Incentivou o quê para poder solucionar a crise? Industrialização interna para substituir importações. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise, então vamos nacionalizar. A empresa é privada, a gente vai tornar para a nação. Venda de terras a preços acessíveis para pequenos produtores. Mata, porque assim, o Brasil nunca fez isso de vender terra a preço acessível para valorizar pequeno agricultor. O Brasil sempre foi baseado em latifúndio. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas, mas tinha um monte de trabalhador aqui. Abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Tá muito fácil. Alternativa correta, A. Industrialização interna para substituir as importações e ficar menos dependente do café, como eu falei para vocês. O Brasil para de comprar produtos de fora, ou reduz drasticamente, porque fica tudo muito mais caro. O Brasil não tem dinheiro também. Então o que a gente faz aqui no Brasil? Tem que industrializar. Aí entra Vargas. Lembra quando a gente fala começa a industrialização? É aqui. Fácil, né? Enem 2017, viu que é bastante cobrado? E você precisa saber os conceitos, as medidas adotadas e tudo? É isso aí, gente. Deixa eu reduzir ainda mais aqui, cada hora eu diminuo um pouco mais minha imagem, né? O New Deal, importante é o conteúdo, restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço entre cidade e campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante. Então lembra, vamos fortalecer o mercado interno. Pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e o poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Lembra, Nildo, a intervenção do Estado para salvar a economia? Tendo como referência os condicionantes históricos e entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam o quê? Flexibilizar as regras do mercado financeiro, fortalecer o sistema de tributação regressiva, introduzir os dispositivos de contenção creditícia,
Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. É sobre sindicatos aqui, gente? Opa! É sobre sindicato? Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio de intervenção estatal. Gente, está muito fácil. A alternativa correta é: vamos recompor mecanismos de acumulação. O Estado vai salvar. Vai dar empréstimos para as indústrias, vai fazer programas sociais, propaganda de comunismo, tudo com intervenção estatal para salvar a economia. A alternativa é: a gente já falou que não é em relação a sindicatos. Eu não sei o que é contenção creditícia, contenção de créditos, né? Reduzir créditos. Mas não é a medida do New Deal necessariamente. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Aí uma economia pode dizer melhor. E flexibilizar as regras do mercado. Não está flexibilizando regra de mercado financeiro. Está tendo intervenção estatal para salvar a economia. Tá fácil, vai. Fala a verdade. Se você souber os conceitos da crise de 29, você vai longe nessa prova, gente. Tomara que caia a questão de crise de 29, porque, ó, é mel na chupeta, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Gostei de ter feito essa aula, foi bem rápida, né? Foi bem rápida porque a gente não colocou a Revolução Russa aqui, vamos ver se essa semana a gente coloca. Mas eu já adianto vocês que a Revolução Russa ainda não foi cobrada. Significa que não pode estudar? Não tem, vai que é cobrado, né? Ninguém falou que nunca, que não é cobrado, mas vamos lá. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui.